Fala comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixes. Eu vou pedir a Ju para aproveitar que a família está aqui e fazer uma oração por nós, abençoar o marido dela que vai trazer uma palavra. Ele tem 40 minutos, 35, 40 minutos para pregar, e eu queria muito que ela orasse por nós, né? A Ju, sem dúvida nenhuma, tem abençoado muito a igreja dela, o trabalho que ela faz junto com o pastor, o Davi que está aqui também, que é meu herói na bicicleta, né? Meu herói, porque você com 18, ô Davi, 18? 20, roda de bicicleta para tudo quanto é lado aí, é meu herói, é meu estímulo aí, quando eu vejo o Davi andando de bicicleta com o Ari. O Ari já esteve aqui pregando, a última vez que o Ari pregou, ele trouxe uma palavra na campanha, basta uma palavra. Você lembra que esteve aqui, Ari? Tem uns 2 anos já? Tem, vai fazer. Tem 2 anos. Não, 6 anos não. Tem 2 anos só, tá? Não vem com essa não. Não. Ô Ju, eu queria deixar você usar da palavra e você fizesse as suas considerações, orasse pelo seu marido e abençoasse a gente hoje. Em nome de Jesus. Obrigado pela presença. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz. Amém? Eu gostaria que todos ficassem de pé, por favor. Vamos orar. Vamos estender suas mãos. Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero apresentar aqui, Pai, cada família aqui representada diante do Senhor. Que eles vieram aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa abrir, ó Deus, o entendimento, Pai, de cada um dos Teus filhos. Para que eles possam receber aquilo, meu Deus, que o Senhor tem para cada um. Ó Deus, se porventura aqui no nosso meio tem pessoas angustiadas, talvez, meu Deus, precisando de uma cura. Hoje, meu Deus, o Senhor está aqui, meu Deus, para curar, para restaurar. Pai, aquelas famílias que talvez, meu Deus, precisam de diálogo, precisa, meu Deus, de restauração em várias áreas da sua vida. Que eles possam, meu Deus, abrir o entendimento, o coração, Pai. E o Senhor vai dando sabedoria e graça, no nome de Jesus, Pai, para cada um de cada família que aqui está representada. Pai, usa o Teu filho, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, que o Senhor usa ele da forma que o Senhor quiser. Ele está aqui como canal, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Que bom que você veio. Facilitou minha vida. Ser o primeiro é bom, né? Porque aí não tem como comparar. Depois do final vocês comparam aí. Eu fico mais à vontade. Mas o pastor de vocês, eu cumprimentei vocês. Graça e paz. A gente chega acelerado, né? Tá tudo acelerado. Mas o pastor de vocês é uma bênção. Tenho aprendido muito. Porque ele é quase, tá faltando só isso aqui para virar um atleta. Eu vou filmar a gente andando de bicicleta. Foi nós dois pedalando aqui em Riacho das Areias, na lugar mais seguro, né? E eu filmando, quase que deu um TikTok. Faltou isso aqui. Ia ser um problema, não ia? Ia ser um problema. Mas vamos aqui ganhar um tempinho. Porque Deus, Ele tem algo para fazer no nosso meio hoje. Eu creio nisso. Assim como fez na minha vida, eu creio que Ele fará também na sua, em nome de Jesus. O fato de você estar aqui é porque você acredita que Deus está neste lugar. Gente, na quinta-feira, a gente vai sair de casa para vir numa igreja, porque nós acreditamos que tem uma graça aqui. Tem um poder de Deus aqui neste lugar. Mas antes de entrar aqui no texto que nós vamos meditar nessa noite, eu não sei se vocês sabem, dentre vários trabalhos no mundo, tem 2 que se destacam como o trabalho mais estressante.
Alguém arriscaria dizer qual que é o primeiro trabalho mais estressante? Qual o tipo de trabalho? Alguém sabe? Tirando o pastor daí, que eu acredito que ele está, nós já conversamos sobre isso. Motorista? Oh, motorista! É estressante também. Se for de ônibus, então, coletivo, vira e mexe e vê o motorista abandonando o ônibus e saindo andando por aí, né? Mas o trabalho mais estressante é ser presidente dos Estados Unidos. Isso é pesquisa, não é invenção da nossa cabeça. Pensa, maior nação do mundo é o mais estressante. Então, na escala tem os 5 mais estressantes. Diz que o piloto de avião também é muito estressante. Imagina só o estresse que é ser um piloto de avião todo dia e quase que semanalmente, os 3, 4 voos, dependendo da distância. Mas tem outro trabalho que está, segundo o que eu ouvi dessa pesquisa, está no segundo lugar, que é pastorear uma igreja. Quem sabia disso? Eu acho que talvez um ou outro aqui. A irmã levantou a mão ali. Por que eu estou dizendo isto? Não é porque nós somos amigos, não, irmãos. Mas você tem cuidado do seu pastor? É uma pergunta. De verdade. Você tem cuidado dele? Parece que ele é fechadão, né? Fechado ou não é? É, mais recluso e tal. Mas quer quebrar ele, pergunta como que ele está. Cuida do pastor de vocês. Porque nós temos vários tipos de pais. O primeiro é o biológico, nós honramos. Tem o pai adotivo, que deve ser honrado também. Quantos filhos órfãos, Deus levantou pais adotivos, pais substitutos. Mas tem um pai que precisa ser honrado e também precisa ser cuidado, que é o pai espiritual. Hoje aqui na igreja você tem os pastores, mas eu quero me referir porque também mais um ano de vida. Mais um ano de vida que Deus está concedendo a ele. Então veio no meu coração deixar aqui no início, para que você pense. Você já agradeceu a Deus hoje, por exemplo, porque você está respirando, provavelmente, porque recebeu uma bênção, porque você tem um trabalho, alimentou. O dia hoje, você que está vivendo um momento intenso aí de ansiedade, depressão, provavelmente, pode ter alguém aqui assim. E você teve um dia até melhor, mas olha, o meu dia hoje foi melhor, graças a Deus, que eu tive um dia melhor. Por isto que cuidar dos líderes espirituais é uma bênção de Deus, honrar os líderes. Que Deus te dê sabedoria aqui desta igreja, para cuidar do pastor Aldeir e da sua família. Cuidar você já cuida, né? Cuidar ainda mais em nome de Jesus, principalmente com oração. Então, quando eu estou dizendo de agradecer a Deus, ter gratidão no coração, é de verdade, igreja, com os pés no chão. Você tem agradecido a Deus que você tem um pastor? E não vem com essa conversa de ser espiritual demais, falando que tem um pastor que é Deus, que ele é o meu pastor do Salmo 23. Não estou falando, irmão. É óbvio que nós sabemos que nós temos esse pastor. Mas Deus levantou homens e mulheres nessa terra para nos pastorear. Hoje você já agradeceu a Deus por você ter um pastor disponível, que eu acredito que o pastor de vocês está disponível. Pensa nessas palavras. Agradecer a Deus. Deus, eu tenho um pastor, tenho uma esposa do meu pastor que está disponível para nos ouvir, para que até eu jogar um estresse sobre eles. Agradeça a Deus pelo pastor que você tem, porque você não é ovelha sem pastor. Você tem Jesus, mas você também tem um pastor que Deus levantou nessa terra. Honre os seus pastores. Glorificado seja o nome do Senhor. Bíblia, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Que tema de Deus. O próprio pastor Aldeir
Diz que foi Deus que colocou no coração dele. E eu creio que foi mesmo. Você crê nisso? Nós pastores não ficamos inventando coisas da nossa cabeça. Então, é porque realmente Deus incomoda o pastor, né? Para trazer temas para a igreja. Hoje você está completando mais um aninho de vida, hein? Oh, parabéns para você, né, data querida? Que bênção, que bênção. Oh, glória. Meu aniversário eu comemoro uma semana. Quantos dias você comemora? Ah, não. Não, presbiteriano também comemora uma semana. É uma semana. E se deixar, a igreja está ouvindo aqui. Pode preparar, não sai de casa hoje, amanhã, né? Vamos dizer assim amanhã. Porque o caminhão do Mercado Livre, você vai até cansar de ir no portão. Vai dar até cãibra nas pernas. Você está rindo? Aguarde para você ver, né? Quem comprar hoje o presente, chega amanhã. Gente, eles estão entregando, com 12 horas está entregando. É ou não é? 12 horas entrega um produto em casa. Então, pode preparar lá, viu, irmã Rosângela? Igreja, tem aqui um texto, deixa eu colocar o meu auxiliar. Isto, que depois dos 45 anos, não é brincadeira. Estou com 52, imagina só. Aí precisa de um óculos. Veja bem, tem um texto aqui que Deus colocou no meu coração, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, escrito pelo médico. Nós vamos ler o versículo de número 10, versículo de número 10. Lucas capítulo 19, versículo de número 10. Olha o que está escrito nesse texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou o que estava perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está quebrado. Pois bem, o pastor Aldeir, ele comentou um pouco, e eu falei que tem alguns anos, e tem mesmo, que não foi tantos anos depois que eu fui quebrado, literalmente, moído por esta vida. Em 2015, eu fui assim, moído. Deus permitiu eu ser moído com um propósito. Às vezes você pensa assim, mas dentro desse tema, a vida não tem sido fácil para mim e para minha família. Talvez você tenha pensado assim. Deus tem um propósito nesse deserto. Só que eu e você precisamos urgentemente olhar para o deserto que está nos quebrando, sol escaldante. Olhar para o centro desta prova, dessa luta, e enxergar que Deus tem uma promessa de vitória. Isso é fé. É você olhar para a batalha, como aconteceu comigo, e você, no meio de uma prova e de um calor, no meio de um fogo tão intenso, você ter fé de olhar para Deus e dizer, o meu Redentor vive, e no meio dessa prova, eu creio que o meu Deus tem uma saída e tem uma promessa de vitória. Por isso que você veio aqui nessa campanha, veio aqui neste culto essa noite, porque verdadeiramente o seu Deus tem para ti nesta noite e nesses 3 dias de campanha, uma vez por semana, promessas de vitória. Eu creio em nome de Jesus Cristo, porque a minha vida estava indo muito bem, obrigado. Em 2015, cheguei do culto, um sintomazinho, os dedos formigando. Isso era um domingo, na terça-feira, eu percebi algo estranho, eu pensei comigo, está acontecendo um deserto da minha vida. Nunca senti isso nas minhas pernas. 2 dias depois estava eu no CTI.
sendo quebrado pela vida, dilacerado pela vida. Um homem que domingo estava pregando na igreja, terça-feira agora se encontrava no CTI. O médico chama a minha esposa, uma guerreira, uma mulher de fé. Pensa numa mulher extraordinária. Pensa numa mulher de Provérbios 31. É a mulher que Deus me deu até que a morte nos separe. Este ano, 25 anos de casamento, para a glória de Deus. Mas a vida não foi fácil para nós. A vida nos quebrou. O médico chama ela e diz: vai para casa. Vai para casa. E depois passa, não sei se foi 3 dias, se foi 5, se foi 10. O médico chama e falou: olha, até aqui a medicina foi. Chama os parentes. E vieram gente de tudo quanto é lugar, porque é a família grande. 11 irmãos, com as irmãs no total. 6 irmãs e 5 irmãos. Vieram essas pessoas. Gente desmaiando, gente chorando. E vinha gente, visitava parentes da Bahia, de São Paulo, de outros estados, porque o médico disse: olha, a vida quebrou este homem tanto que não tem mais jeito. Pode ser o seu caso nessa noite. Olha, a vida tem me quebrado, a vida tem sido pesada para mim. Nós não podemos esquecer que na Bíblia, quantos personagens Deus permitiu a vida dar um tranco nessa pessoa. Podemos citar, por exemplo, Jó. Um homem que a vida quebrou ele, foi em um só dia, tirando o dia da enfermidade. Você conhece bem a história. Um homem foi quebrado em um só dia, de uma riqueza extrema para uma pobreza extrema. Mas ele não perdeu a fé. Deus permite provações para nós nos achegarmos mais a Ele. Quem sabe é o seu caso nesta noite. Não reclame, não murmure, porque os que reclamaram acima de 20 anos, dos que saíram do Egito, foram mortos no deserto. Somente daqueles, Josué e Caleb, que entrou na terra prometida. Porque a Bíblia deixa claro que eles não murmuraram. Nessa noite, tem murmuração aí? Você não vai murmurar mais em nome de Jesus. Estamos citando Jó, um homem que foi quebrado pela vida, mas ele não perdeu a fé. É com este homem que nós aprendemos também. É com este homem que nós aprendemos a servir a Deus, mesmo sem riquezas, mesmo sem posses. Nós aprendemos com Jó servir ao Senhor, mesmo sem filhos e sem filhas, que morreram os 10 numa só vez no mesmo dia. Jó nos ensina que servir a Deus não pode ser baseado em coisas, porque quando a vida nos quebra, não é fácil. Precisamos estar enraigados com a nossa fé em Jesus Cristo, agarrado com o céu, com todas as nossas forças. E Satanás desafiou o Criador. Ele te serve por causa da riqueza, ele te serve porque tem saúde, ele te serve porque tem família. Deixa tirar isso dele e você verá, ele vai blasfemar na tua cara, na tua face. Jó é um exemplo para nós nessa noite, que a vida quebra, mas Deus restaura. E você sabe o que Deus fez na história deste homem. Satanás estava errado, levantou 3 teses contra ele. É por causa de riqueza que ele te serve, é por causa de família, é por causa de saúde. E ele perdeu isto, mas não perdeu a fé naquele que vive e reina para todo sempre. A vida quebra, mas Jesus restaura. Eu li aqui o texto de Lucas capítulo 19. Fala sobre salvação, fala sobre o perdido. Fala sobre pessoas que ele veio buscar, aqueles que estão quebrados. Aqui está um homem de uma história muito conhecida, pelo nome de Zaqueu, que está relatado aqui, do versículo 1 até o versículo de número 10. E você sabe o nome, o significado do nome de Zaqueu? Puro, inocente, uma pessoa de bom senso. O significado do nome de Zaqueu era justo.
Mas ele aparece na Bíblia já um homem feito, já adulto. De uma história de quebradeira também. Porque judeu que ele era. Mas olhando essa história, eu fiquei pensando que um dia Zaqueu nasceu. Nós conhecemos a história já adulto. Mas nós não podemos, ainda que a Bíblia não relata, mas nós não podemos desprezar que ele nasceu numa família. Qual nome nós vamos colocar nessa criança? Tanto palpite, as mães aí, os pais sabem. Tanto palpite quando a mulher está grávida, é tio, é primo, é gente que não tem nada a ver com a gravidez, não é parente, nada. Quer dar pitaco de qual nome será. Naquele tempo, pastor, daí, eu acredito que não era diferente. Citaram, trouxeram para aquele pai, para aquela mãe uma lista. Mas eles disseram, não, nós vamos colocar o nome dele Zaqueu, que significa puro, significa inocente ou justo. Vamos colocar o nome dessa criança. E essa criança vai desenvolvendo. Nas leis judaicas, ia orar, os pais levavam ele para o templo, para a sinagoga, lugar do ensino. E essa criança foi desenvolvendo, foi crescendo. Mas num determinado momento ele começou a ter entendimento das coisas. Ele começou a observar o pai chorando na mesa, juntamente com a mãe, dizendo assim, mas é muito imposto. E aquela família estava sendo quebrada por causa dos altos impostos. E eu creio que ele foi crescendo nessa família. O pai ali ganhando o seu dinheiro e olhando, olha, está pesado demais. E essa criança foi desenvolvendo nesse lar, virando já adolescente, foi crescendo, andando ali por aquelas vielas, brincando com seus coleguinhas, quem sabe sofrendo bullying, porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele era pequeno, e a vida começou a quebrar aquele jovem, começou a oferecer para ele as coisas deste mundo, e ele era um jovem esperto. Ele não tinha tamanho, se via de chacota, mas ele era esperto e inteligente. Ele era sensato, e ele vendo ali os cambistas, vendo ali em Jericó, aqueles homens negociando, acendeu uma luz no coração dele. Eu quero ser, porque olha a pampa desses cobradores de impostos, eles têm casas boas e nós não temos, eles têm dinheiro e nós não temos, olha só o status que eles vivem. Eu quero ser um destes. Parece até que Satanás não leu o coração dele, mas em algum nível o inimigo discerniu a caminhada daquele jovem. E a vida ali começou a quebrar ele. Ele começou ali a observar essas coisas. E chegou a ser um destes que ele olhava e via como exemplo. Cobrador de impostos. Comprava os impostos dos romanos e vendia mais caro. O problema de Zaqueu diferenciava de outros, sabe por quê? Porque ele cobrava impostos caros da sua parentela, do seu povo, dos seus compatriotas. Ele cobrava juro mais caro, ele cobrava o imposto mais caro que ele tinha que ganhar. Então ele colocava muito a mais, por isso que ele era odiado por aquele povo. Eu estou contando sobre Zaqueu, porque mesmo com riqueza, um homem rico, ele era um homem pobre. Ele rico, mas ele não tinha convívio social, ele era rejeitado, pior de tudo, ele tinha um vazio no coração, era um homem que tinha status, mas a vida estava quebrando ele. Quem sabe é o caso de alguém nessa noite. Qual é a área da sua vida que Deus tem permitido você ser moído? É na saúde? É nas finanças? É no relacionamento conjugal? É no emprego? Eu não sei. Qual área que Deus está permitindo a vida te moer para um propósito de te dar vitória? Que vitória todos nós queremos, mas o processo até chegar na vitória nós não queremos. E este homem agora ouviu um burbulho que estava passando um Jesus de Nazaré naquela cidade. Ele teve curiosidade de conhecê-lo, subiu numa árvore, você sabe a história. Jesus olha, revela o nome dele. Olha, me convém repousar na tua casa hoje. Muitos criticaram, tentaram impedir, porque aquele homem, irmãos,
Ele estava literalmente quebrado. Não era conta bancária, não. Dá para você ter ideia da casa que este homem morava? Era a casa que destacava das outras. Mas era uma casa que estava quebrada, não tinha paz, ele não tinha sossego. Ele passava por uma rua, ele era gritado, ele era chacoalhado. Parece até um paralelo com o nosso Brasil. Ele era criticado, Zaqueu, viu, pastor? O povo virava a cara para ele. Um homem quebrado, rico. Eu fico pensando, gente, quando ele sai da sua casa para conhecer Jesus, você pensa que ele saiu de roupa de dormir? Não! Ele vestiu aquela vestimenta que causava inveja. E o povo olhava e dizia: naquela roupa tem o meu suor. Ladrão! Pensa agora, ele ouvindo isso em alto bom som, em um coro da comunidade: ladrão! E cada grito daquele povo, ele era massacrado, ele era moído pela vida. Mas glória a Deus, que um dia o restaurador de Israel, um dia aquele que levanta o caído, dá força ao que não tem, chegou na vida de Zaqueu para mudar a sua história. Um homem que estava quebrado recebe Jesus na sua casa, depois de uma breve conversa. O que me chama a atenção é que aquele homem, ele abriu o coração, ele se despiu da riqueza. Tanto é que ele disse: agora eu vou fazer o papel social, eu vou devolver aos pobres. Ali o céu já começou a transformar a vida daquele homem, a construir ou reconstruir uma vida dilacerada por este mundo. Um jovem que o nome dele significa puro, inocente ou justo. Agora ele andou no caminho do pecado, o caminho do erro, e foi quebrado pela vida. Mas um dia Jesus chega na casa dele e começa a restaurar a sua vida. Por isso que o texto diz que os filhos do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido, apesar da sua origem como judeu. Mas ele estava perdido. Perdido da família, perdido dos amigos. Os amigos dele eram outros que na hora da necessidade, do vazio, ele não tinha ninguém para poder conversar. Gente, eu estive com um homem semana passada. Um homem a ponto de acabar com a sua vida por causa de um pecado, pastor Aldair, que ele guardava debaixo de 7 chaves. E o Satanás querendo matar aquele homem. Por que eu estou contando esse testemunho aqui hoje? É o seu caso? Tem pecado de 10 anos atrás? Que bom que você começou essa campanha. Os 3 elos que prosseguirão vão ser para você, que Deus está falando nesse momento. Vão ser elos mais leves. Porque até a quinta-feira que vem, você vai procurar alguém de confiança, rasgar o teu coração. Não adianta você só falar assim: o céu já me ouviu. Já te ouviu? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam sarados. Você vai procurar alguém, se é seu pastor, se é a esposa do pastor, se é o seu líder, se é alguém da sua confiança. Este homem da semana passada, quando ele confessou aquele pecado, ele começou a chorar de forma extraordinária. E ele disse assim: tirou, pastor, só eu, ninguém sabe disso. Só eu contar. É como se ele dissesse assim: eu comecei agora a ser reconstruído, porque a vida realmente me arrebentou comigo. E este homem não parava de chorar. E eu vendo Deus, assim como fez com Zaqueu, restaurando aquela vida. Os traumas, as brechas que ele deu. Então, em nome de Jesus, ele disse: olha, pastor, tirou 1 tonelada das minhas costas. Qual é o pecado que está te prendendo, minha irmã?
Meu irmão, qual que é o pecado? É a traição de 5 anos que você nunca contou para ninguém. É o pecado do roubo. Essa noite é noite que Deus quer restaurar você, mas você precisa, para ser uma pessoa curada, restaurada, reconstruída, você precisa abrir o coração e confessar esse pecado. A confissão é um bálsamo da alma. Não brinque em esconder pecado. O salmista Davi disse que enquanto ele escondeu o pecado, ele ficou numa cama. A Bíblia diz que ele declarou que os meus ossos estão adoecidos. Ossos é a estrutura do corpo. Às vezes, pessoas estão doentes fisicamente. Às vezes, ou tem casos que pode ser pecado. Na Bíblia tem relato de pessoas que o pecado levou à enfermidade física. Tem enfermidade que é somática, é natural, vamos dizer assim. Mas tem enfermidade que é psíquica. Começa na alma. Deus está dando aqui uma orientação para você nessa noite. Que tem escondido pecado da sua esposa. Tem escondido pecado do seu esposo. Tem escondido pecado dos seus pais. Deus está dizendo para você nessa noite: eu, Senhor, assim como restaurei a vida de Zaqueu, aquele que era puro, inocente e justo. O significado do nome. Eu quero restaurar você também. E não adianta olhar pelo lado, dizendo não é comigo. Será que não é com você? Ou você pensa que Deus me trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para brincar de ping-pong? Ou Ele está falando no mais profundo do seu ser nessa noite? Aqui estava um homem que precisou confessar pecado e foi liberto, foi restaurado. Porque o foco principal aqui não é a riqueza de Zaqueu, não é eu tentando aqui narrar o nascimento de Zaqueu, a adolescência de Zaqueu, não. O foco principal aqui é restauração, restauração. E Deus quer nessa noite restaurar você e a sua casa. É o que Deus quer fazer nessa noite. Quando eu lembro de restauração na Bíblia, eu não posso esquecer aqui da mulher samaritana. Pensa numa mulher que a vida massacrou. Quantos homens que ela teve na vida dela? E mais do que ela tinha não era dela. Satanás montou no lombo dela. Quantos casamentos destruídos. Aquela mulher, assim como Zaqueu, não podia passar quieta na rua, era tanto xingamento. Eu fico imaginando uma mulher na janela da casa com o marido, e de repente veio a mulher samaritana, beliscão, entra para dentro, bate a janela, porque a fama dela era conhecida, porque Satanás estava destruindo aquela vida. Eu costumo dizer que na Bíblia tem 2 destruidores. Quantos destruidores? 2. Um é mais forte que o outro. Porque nós sabemos que Satanás ele veio para destruir. Mas a Bíblia diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. O nosso Jesus é destruidor de obra do inferno. Tem alguma obra do inferno aí na sua família que está trazendo destruição para vocês? Para um parente, para um pai, para uma mãe, que nem aqui está? É o demônio. Não tem jeito. A vida está destruindo. Às vezes um ente querido tão próximo a nós, e nós não pagamos um preço em oração às vezes. Nós ficamos só assim, nós crentes, até parece que é fácil. O Satanás está ali, levando a pessoa como a mulher de Samaritana. A mulher de Samaria, prostituindo. Era um demônio, gente. Assim como ele está por aí hoje. Às vezes não é a prostituição, o adultério na questão física, mas através de redes sociais. Vocês sabem disso. Está aumentando de forma terrível a prostituição online, o adultério online, vício na pornografia. Deus está falando com gente aqui nessa noite.
Tá, todos nós aqui somos bonitinhos. Oh, coisa linda somos nós aqui. Quero ver quando nós pegamos o nosso celular na madrugada. Naquele momento, debaixo de uma árvore que ninguém está vendo. O olho de Deus vê. Eu não quero ser moralista. De forma alguma, definitivamente, que eu tenho que vigiar, assim como você também, ainda mais. Porque a Bíblia diz que ai daquele, é impossível que haja escândalo. Mas ai daquele por onde o escândalo vier. Imagina um pastor. O escândalo que não é. Igreja, de verdade mesmo, nessa noite, aproveita a chance de colocar essa vida, esse momento, você está uma pessoa tão machucada. Quem sabe seu marido está dizendo assim, eu vou te largar. Quem sabe falando na tua cara, a outra é melhor. Ou outro. Quem sabe? Não sei, Deus sabe. Fato é que aquele que restaura, Jesus Cristo, o restaurador, Ele está presente nos ouvidos nessa noite. Restaurou a vida da mulher samaritana, você sabe muito bem. Foi um encontro com Jesus de verdade que levou a ela a ter uma vida transformada. Zaqueu também. Então não adianta, gente. O que restaura, podemos confessar, fala aí que sim. Porque alguém vai estender a mão, vai entender você e dizer para você, olha, Deus perdoa o pecado, vai e não peques mais. Falando de vai e não peques mais, vem no meu coração agora um exemplo bíblico. Creio que é por Deus citar a mulher. Eu gosto muito da tradução, pastor Aldeir. Quando ela diz, a mulher pega no ato adulterando. Eu gosto dessa tradução. Leva diante de Jesus. Quando nós lemos o texto, aquela mulher sendo dilacerada pela vida, a gente olha para o texto, parece que, olha, Jesus pegou, chegaram com a mulher diante de Jesus, Jesus olhou assim, galera, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Psst, não! Tinha uma guerra espiritual ali. Tinha demônios, Jesus teve que ir ali conviver, repreender na sua mente, com a sua voz, castas de demônios. Você pensa que a conversa foi simples assim, uma frase só? A Bíblia fala, mas vamos ver entre linhas, irmãos, a guerra era tremenda. E Jesus, porque tinha uma lei que falava, pode apedrejar, pensa pastor daí. Aqueles homens com a pedra na mão e a lei na outra. E a vida massacrando aquela mulher. Mas aquilo durou somente até o momento que ela encontrou com Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida é reconstruída. Absolutamente, a nossa vida é restaurada. E aquela mulher teve uma vida restaurada porque alguém pagou um preço por ela. Cadê os teus acusadores? Se foram. A única pessoa que poderia, pela lei, apedrejar aquela mulher era Jesus. Porque ele era perfeito. Que quem não tem pecado atira. Jesus era perfeito. Então eu sou perfeito, não tenho pecado, então eu posso atirar pedra em você. Olha, Jesus nos ama tanto, igreja. As pessoas lançam pedra em você. Pessoas de perto. Pedrada de longe não dói. O que dói são as pedradas de perto. Dificilmente eu vou errar uma pedrada no pastor Ronan. Está pertinho. Mas o irmão está lá na porta. Dificilmente eu vou acertá-lo. Então Satanás, sabendo disso, quer levar uma igreja à desunião. Quer levar uma igreja à fofoca. Pessoas perto de nós. Essa semana eu vi o pastor Silas Malafaia repetindo de novo. Que às vezes o que entristece ele é ver a própria igreja jogando pedra. Já não basta o mundo. Nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para que pudéssemos reconciliar com Ele. Vocês têm mais 3 encontros. Vamos tornar os outros encontros mais leves. Porque quando você hoje busca diante do Senhor uma restauração. Eu não estou dizendo de pecado em si não, igreja. Às vezes o deserto é tamanho. Você não está dando conta de pagar uma conta, está difícil. E você
Até por uma seta do inferno, o inimigo coloca na sua mente. Se você contar isso para alguém, vai servir de chacota, que você não está conseguindo pagar uma conta de luz, da CEMIG, da Copasa, ou um momento difícil. Ou o carro que você trabalha deu um problema, e o que eu vou fazer agora? Meu Deus, me ajuda. E Deus vai usar pessoas, eu creio muito que Deus usa pessoas. E às vezes você está sofrendo porque você não abre essa bocarra sua e conta para uma pessoa séria. Bocudo, abra a sua boca e fala para alguém: me ajuda. Você não é super-homem. E você também não é Mulher Maravilha. Conto de fada, a vida, meus irmãos, os nossos pés estão aqui na terra. E nós precisamos nessa noite abrir os nossos olhos e crer que aquele que restaurou Zaqueu, aquele que restaurou a mulher de Samaria, restaurou também a mulher pega no ato adulterando. Gente, é o mesmo que restaura as nossas vidas nessa noite. Aquele que curou pessoas, aquele que libertou pessoas, aquele que ensinou pessoas, aquele que deu de comer a pessoa, aquele que deu de beber a pessoa, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Diz Hebreus, Ele está aqui presente neste lugar, ouvindo a minha voz e ouvindo a voz do seu interior. Ele te conhece por dentro e por fora. Tem alguém nessa noite que quer restauração? Não estou dizendo de pecado agora, estou dizendo de um problema. Estou falando de um deserto, de um tumor, de um cisto que começou e você já não está dormindo mais. 2017 o médico disse para mim assim, porque com 20 anos de idade, eu descobri, quando o irmão que estava no louvor contou esse caso, é um irmão que está em recuperação, o pastor está em recuperação, eu passei por isso, mas depois da Guilherme Barreto, 3 anos depois, o Senhor permitiu de novo a vida dar uma sacudida na roseira de novo. Vida indo muito bem. Todo ano, com 20 anos, eu descobri que eu tinha uma válvula defeituosa de nascença. O médico não sabia o que era, só sabia que tinha um problema na válvula. O exame, por melhor que a tecnologia tem, mas não conseguia ver direito. Eu cheguei um dia, de forma normal, com um ecocardiograma, mostrei para o doutor Frederico Pena. Ele olhou, um médico muito despachado, os camaradas acostumados com isso, parece que eles é só tirar um bichinho de pé. E eu sentado assim, ele disse assim, Arivaldo, cirurgia urgente. Mas na hora a ficha não cai. Na hora a ficha não cai. E eu sabia que para mexer numa válvula tem que abrir, confesso com o pastor. Eu fiquei assim, cirurgia urgente. Fui para o carro, ele falou assim, eu vou te mandar o nome de um médico, amigo meu de Santa Casa. Quando você sair daqui, deixa o jeito, pastor daí. Você vai andar o normal do dia. Não se atreva a subir numa escada. Uma válvula de um coração, o sangue entra, oxigena, e a válvula inferior, ela abre, o sangue sai numa velocidade tremenda. O mínimo que uma válvula tem que abrir é 1 centímetro. 1 centímetro, para quem não tem noção é a cabecinha assim, ó, do dedinho. É 1 centímetro. Ela pode abrir até assim, ó, 3,5, mais ou menos isso aqui. Arivaldo, a válvula do seu coração, ela está com 0,7. Cheguei em casa, contei para minha esposa, não sei como, o céu me deu uma tranquilidade. Mas ali começou de novo. A vida começou a quebrar de novo a minha vida. Fui para a cirurgia. 7 horas da manhã. Quem passou por uma cirurgia aí sabe. É 7 horas o horário. Eu não sei por que esse horário de 7 horas. Não poderia ser 6, 8, é 7. É ou não é? Quem vai à cirurgia? 7 horas chega lá. Aí eu tô lá já. E consegui dormir naquela noite. Que glória! Isso é Deus. Que a Bíblia diz lá em Provérbios, através de Salomão, que para aquele que crê, o justo, o justificado pelo Senhor, Deus na enfermidade, Ele afofa a cama. Eu vivi isto. Levou 7 horas. Chega o médico auxiliar. Arivaldo, vamos? Correr não pode. Como que corre? Se corre, já ficava logo no corredor caído. Subiu, despedi da minha esposa.
abriu. O médico chama minha esposa e diz assim: olha, deu trabalho. Parou 3 vezes. 3 vezes! A vida me quebrou. Mas Deus não me quebrou. Ele permite a luta até um determinado ponto, até as nossas forças. É ou não é que a Bíblia diz? E disse para ele assim: olha, 3 paradas. Está em observação. Existe um risco alto de AVC. Porque a válvula estava tão calcificada, muito calcificada. Limpamos, fizemos o que foi possível. Mas se é a linguagem deles lá, mas na minha linguagem chula, um fiaspim daquele, um ossinho daquele quase que imperceptível, for para a cabeça, é AVC. Minha esposa fez uma declaração de fé, assim como ela fez na Guilherme Barret, e Deus me trouxe de volta, de forma extraordinária. Tem uma válvula aqui dentro, batendo aqui, ó. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Assim como Deus me restaurou, restaurou a sorte de Sião, restaura a sorte da igreja, restaura o seu casamento, restaura a sua saúde. Você crê? Fica de pé nessa noite. E você que está sendo moído em alguma área da vida, vem cá, corre aqui, põe de joelho. Se puder tirar o gasofilácio, dá licença, se puder, é móvel, tira e vem para o altar. Vamos orar, gente. Nós estamos aqui como igreja. Não tem que ter vergonha, ninguém vai perguntar, entrevistar você. Qual que é o problema que você veio aqui? Qual que é? Não, quer receber a vitória? Vem cá para frente. Deus colocou no coração do pastor de vocês. É porque Deus sabe que você estaria aqui nessa noite. E na semana que vem você vai trazer um desviado, vai trazer um que está com uma vida quebrada, um desgraçado na visão do mundo. Para Jesus não. Que para o povo Zaqueu era um desgraçado, a mulher adulta era uma desgraçada, a mulher samaritana. Mas para Deus, um filho querido, um filho que ainda que a sociedade rejeita. Chega mais para cá, gente. Tem gente ali pensando: vou ou não vou? Eu sou obreiro da igreja. Se eu for, o que vai pensar de mim? Irmã, semana esses dias ela teve uma pessoa pregando, falou comigo, eu vim para o altar. Eu precisava. Foi aquele tempo que o pastor era o super-homem, morrendo, sendo moído, mas ninguém podia saber. Hoje não. Nós temos essa liberdade. E nós vamos orar, irmão. Nós vamos guerrear. Nós vamos orar. Pedir ao Senhor que restaura a sua sorte, a sua vida. Está doendo. Igreja, doeu demais. 2015, uma dor. Não desejo para ninguém. Se tiver inimigo, nem para meu inimigo. Que a Bíblia diz que a gente tem que orar por eles, dar até de comer se tiver fome. Foi muito difícil. A minha esposa me dava banho, me lavava, me levava no banheiro. A vida me quebrou, me tornei um homem melhor. Quando a vida nos quebra, irmãos, é Deus fazendo um vaso novo. Tem minhas imperfeições, sim. Mas uma coisa eu sei: o Senhor restaurou a minha vida, a minha família. Onde eu vou, eu conto. Onde eu vou evangelizar, eu conto. Pessoas desanimadas, querem entregar os pontos. E eu falo com elas: não desista. Se eu tivesse desistido, não tinha virado uma história em livro. Eu não teria testemunho nesta hora para contar. Mas o Senhor mudou. Eu não estou forçando você a vir aqui à frente, não. Que vergonha é essa que você tem? Não estou chamando a igreja toda, porque é o Espírito Santo que chama. Mas você não pode ficar aí: mas aqui mesmo eu exerço a minha fé. Amém, não vou discutir isso com você. Mas Deus está chamando você para o altar, porque o tema da mensagem é: Deus restaura. Fecha os teus olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos clamar os céus. Nós vamos falar com o Senhor que tem de misericórdia e nos ajude nas nossas fraquezas. Nós vimos exemplos bíblicos que o Senhor mudou a sorte das pessoas, ressuscitou pessoas.
restaurou pessoas. Você, minha irmã, é uma amada de Jesus Cristo. Jesus amou Zaqueu enquanto o povo rejeitava Zaqueu. O povo não queria saber de Zaqueu, mas Jesus encontrou Zaqueu e transformou a vida de Zaqueu. Pai, nessa noite, aleluia, oh meu Deus, e você começa a orar, começa a falar com o Papai do céu, porque não sou eu, é Ele. A Bíblia diz que é Ele que restaura, é Ele que dá força, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que batiza no Espírito Santo, é Ele que é o Jeová Jiré, é o Deus da provisão. E nessa noite o Deus da provisão está falando com você, está abençoando você. Abre o teu coração agora. Se é pecado, você vai confessar para Ele. E depois você vai procurar alguém também e conversar com uma pessoa de confiança, assim como aquele homem na semana passada comigo. Deus, nessa noite, noite da vitória, noite do encontro real com o Senhor. Nesta noite, Deus, há um encontro real com o Senhor. O Senhor está levantando o caído e dando força ao que não tem nenhuma. O Senhor está fazendo nova todas as coisas com o poder infinito do Senhor. O Senhor tem poder e autoridade. E nessa noite, Pai, em o nome de Jesus Cristo, repreendemos essa enfermidade nos ossos, repreendemos esse tumor, esse cisto, essa dor na cabeça que não para, esse problema emocional intenso. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca nesta vida. Doença de pele, sai agora. Ausência de confissão, sai agora. Em nome de Jesus, porque Deus, nós sabemos que o perdão, que o arrependimento é o bálsamo da alma. Nessa noite, Espírito Santo, faz uma obra, Espírito Santo. Nós expulsamos da autoridade do nome de Jesus toda enfermidade, espírito de enfermidade. Solta essa família. Você tem que trabalhar desde o bisavô, do tataravô, desde o avô. Tem trazido enfermidade nessa família. Nessa noite, espírito de enfermidade familiar, sai agora. Toca nas juntas desse homem, toca no coração, toca a doença dos olhos, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Surdez, sai agora. Meu Deus, assim como o Senhor tocou naquela mulher, na sogra de Pedro que estava enferma, com febre, o Senhor toca também nessa vida, nessa noite. Meu Deus, o Senhor realizou no passado obras extraordinárias, e nessa noite nós cremos que o que o Senhor fez no passado, o Senhor também faz no presente. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão santa sobre esse casamento, sobre esse filho, sobre esta filha. O Senhor está no nosso meio. O Senhor, o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor é poderoso na guerra. O nome do Senhor é poderoso na guerra. Satanás perdeu mais uma vez e o céu venceu para a glória do Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, essa dor de cabeça que não passa, nós te repreendemos nessa noite, dor de cabeça. Sai agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, hoje é o último choro de dor. Hoje é o último choro de dor dessa vida. Essa dor, ela não existe mais. Essa dor, a pior dor que tem, é a dor na alma. É a dor do sentimento de culpa que não é curada. É uma dor da traição, porque ela atinge a parte imaterial de nós. Ela atinge a alma. Quantas pessoas doentes na alma. Esta campanha veio no tempo certo, porque hoje você está recebendo uma força fora do comum, uma força do céu.
A tua força não vem da terra, porque a palavra do Senhor diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, uns confiam em velocidade e outros confiam em força. Mas eu e você, nós confiamos no nome do Senhor. Davi disse para aquele gigante: você vem a mim com pau, com pedra, com espada, com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. E nós estamos levantando hoje, nessa noite, contra essas enfermidades, seja em qual nível, é no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Meu amado, Restaura, Ele é fiel para cumprir a promessa. Ele restaurou a minha vida. Eu estava morto e o Senhor me deu vida. Eu estava sem vida, eu estava moído pela vida. Deus permitiu, mas Ele me deu uma promessa de vitória. Você tem uma promessa de vitória. Você é uma pessoa mais do que vencedora. Aos pés do meu amado, Pai, meu vaso. levanta as suas mãos para cima. Quebro meu vaso. Levanta as suas mãos. Seus pés. Isso, é como está cantando aos pés do aos Senhor. Pés do meu amado. Jesus é o seu amado. Eu quebro. Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de nós. Quebro meu vaso. Oh, mas Jesus é maravilhoso demais. Jesus é tremendo demais. Eu estou sentindo, desde quando eu entrei aqui, uma graça, uma atmosfera diferente nesse lugar. Eu sinto uma graça, uma unção, um poder magnífico do céu. Borbulha dentro de mim, uma força fora do comum, uma força do céu dentro de você. Há uma força. A força do Espírito Santo está dentro de você nessa noite. Pai, nessa noite, com as mãos erguidas para o céu, nós não cansamos de levantar as nossas mãos para o Senhor. Nós não cansamos de levantar as nossas mãos. Essa é uma noite marcante para as nossas vidas. O Senhor marcou a nossa vida, assim como o Senhor marcou a vida daqueles que eu citei aqui nessa noite. Senhor, a nossa vida não será mais a mesma. Em algum nível nós avançamos nessa noite. Nós cremos, meu Pai, que nos outros dias que acontecerão aqui, o Senhor vai fazer coisas maiores do que tem feito hoje. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre essa vida uma restauração financeira, negócios restaurados, saúde restaurada para a glória do Senhor. Que a paz do Senhor, que a shalom do céu esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua família, não somente agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Cumprimenta alguém que está perto de você e fala assim: creia, a tua vitória chegou. Fala aí, meu irmão, a tua vitória chegou. Fala para a irmã aí, a tua vitória chegou. Aos pés do meu amado.